Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, sim, com você? Tudo certo. Estão animados hoje ou não? Hoje eu tô meio cansado, confesso. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas o importante é que vocês estejam bem aí e no ritmo frenético que é esses estudos que a gente sabe, né, tá? Que é complicado. Mas estamos aqui um dando a mão pro outro aqui que vai dar tudo certo. Antes de tudo, pessoal, alguma dúvida em relação à semana 3 e 4 do conteúdo de física? Então, só relembrando, semana 3 é a questão de lançamentos, queda livre, lançamento vertical, horizontal, oblíquo e movimento circular. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Acho que nenhuma não, professor. Se eu tiver, eu depois enquanto estiver rolando a aula, eu pergunto. Perfeito. Então, fiquem livres aí para poder, sempre que precisar, perguntar, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios, tá bom? Então, novamente aí, sou o professor William Camada, sou professor de física. Usem a nossa hashtag #VaiFísica, tá? Então, compartilhem aí Instagram, marquem a gente, subam a hashtag Twitter. Tô aí só olhando vocês. E aí eu trouxe alguns exercícios, eu espero que a gente consiga fazer aí a maioria. E sempre que possível possam perguntar, podem perguntar, interrompam, que eu tô sempre de olho aí. Então, começando a semana 3, a gente tem um assunto de queda livre. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu já trouxe um GIF também, ó. Então, nós temos um GIF aí que trata a respeito da queda livre. Então, a gente tem aí uma pedra e uma pena caindo na terra. E aí, o que é engraçado a gente ver é que eles caem dessa forma por conta da resistência do ar. Ah, professor, então quer dizer que se não tivesse o ar, eles iriam cair juntos? Isso, eles iriam cair juntos. E como a maior parte desses exercícios já menospreza esse atrito e essa resistência do ar, então é só a gente seguir com o mesmo raciocínio para qualquer tipo de corpo, tá bom? Mas lembrando-se sempre que eles caem dessa forma por conta da resistência do ar, não é por conta da gravidade, sim por conta da resistência do ar, tá bom? E aí ele fala assim: um corpo cai de uma altura de 245 metros em relação ao solo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa gravidade, e supondo ausente a atmosfera, então ele está desconsiderando o ar, determine o tempo de queda. E na B, o módulo da velocidade com que o corpo imediatamente antes de se chocar com o solo. Então ele quer saber a velocidade dele aqui, ó, um pouquinho antes dele chegar no solo. Nós temos três equações que foram vistas, né? Então a gente tem a fórmula do sorvetão, do vovô e a fórmula do Torricelli, tá? O que a gente precisa ver aqui é a fórmula do sorvetão. Por que que aqui não está escrito sorvetão, né, professor? Porque eu troquei o S por H, já que a gente está trabalhando com queda livre, então vai ser em relação à altura. Mas, se não, seria a famosa fórmula do sorvetão. Quem não gosta de sorvete, né, gente? Eu, particularmente, adoro. Então, aqui a gente tem o H igual a H0 mais V0T mais meio de GT ao quadrado. Então, a gravidade nós já temos, o tempo de queda é o que ele quer saber, e o ponto principal. Quando um corpo ele cai em queda livre, automaticamente nós já podemos falar que a velocidade inicial dele é zero. Então, se esse corpo cai em queda livre, ele foi solto, ele foi liberado, ele foi abandonado. Né? Então, a gente pegou um corpo e simplesmente o deixou cair. E ele vai em direção ao centro da Terra. E esse H0 é a altura inicial, que, como ele já falou para a gente, ele vai, né, de uma certa altura, H0, até a posição 245. Então, a gente pode falar o quê? Que a altura inicial é zero. Então, ó, vamos substituir os dados aqui comigo. 245
no H, o H0 é zero, o V0 é zero, por quê? Porque ele está em queda livre, então a gente abandonou, vezes o tempo, que é o que ele pergunta aqui para a gente, que nós não sabemos, meio, vezes 10, que é a gravidade, vezes o tempo, que também nós não sabemos. Então aqui a gente tem zero mais 0t, que vai dar zero, né? Qualquer número vezes zero aí vai dar zero. E aí vai sobrar só essa última parte, que é meio de t quadrado. E aí, se eu fizer a simplificação, né, se eu multiplicar meio vezes 10, é a mesma coisa que eu fazer 10 dividido por 2, que dá 5. Ó, dá 5. E aí o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então eu tenho 245 dividido por 5, que aí vai dar 49. E como eu tenho t quadrado, quer dizer que eu tinha algum número que multiplicado por ele mesmo, a gente obteve 49. E aí a operação inversa é só fazer a raiz. E aí dá 7 segundos. Mas, professor, por que não pode ser menos 7 segundos? Porque ainda, né, pessoal, graças a Deus, ninguém consegue voltar no tempo, né? Porque imagina se pudesse voltar a bagunça que a gente ia fazer nessa linha cronológica, né? Então, é só tempo positivo, ok? E aí dá 7 segundos. Então, para um corpo que cai a 245 metros, demora 7 segundos, tá bom? Ah, professor, mas se eu fizer isso, não vai dar 7 segundos. Concordo com vocês. Por quê? Por conta da resistência do ar, né? Então, a não ser que nós tenhamos uma câmara de vácuo, né, um lugar para a gente retirar o ar, ele vai ter a resistência do ar e, consequentemente, esse tempo de queda vai aumentar, tá bom? Imaginem uma gota de chuva. Se não tivesse a resistência do ar, pessoal, essa gota de chuva ia cair aí extremamente rápida. Ia ser aí uma chuva que salve-se quem puder. Então, graças aí ao a nossa querida atmosfera, né? Elas caem aí com uma velocidade menor do que se não tivesse o ar. Tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Ou não? Tranquilo. Tranquilo? Perfeito. E aqui a gente tem a fórmula do vovô, né? Então, aqui eu tenho V, que é a velocidade final, a velocidade V0, que é a inicial, e mais a gravidade vezes o tempo, tá bom? E aí, a velocidade inicial a gente já sabe que ela é zero, ó. Então, ela é zero aqui, ó. Então, a velocidade final a gente não sabe, que é o que a gente quer procurar aqui, que é o V. A velocidade inicial é zero, a gravidade é 10 e o tempo é 7. Então, olhem como esse exercício eu dependo do item que eu achei acima. Então, por exemplo, por mais que ele não tivesse pedido o tempo de queda, eu teria que calcular o tempo de queda, tá bom? Então, ele só foi um passo a mais detalhado para a gente chegar no valor dele. E aí, como a velocidade inicial é zero, é só a gente fazer 10 vezes 7, que dá 70 metros por segundo. Então, quer dizer que esse corpo, quando sai lá de cima, dessa altura de 245, ele vai demorar 7 segundos, e sua velocidade, um pouquinho antes de chegar no solo, é de 70 metros por segundo. É uma velocidade considerável, né? Se a gente pensar aí, 70 metros por segundo, é alta, né? Bem alta. E aí, pessoal, tranquilo até aí? Até aqui? Alguma dúvida? Professor, eu só não entendi direito a primeira fórmula, que é H0 mais V. Ah, essa é a fórmula do sorvetão. Você já viu a fórmula do sorvetão? Não, é que eu faltei na última Não. aula. Ah, não, não, não. Essa fórmula foi da semana 3, que é o vídeo da semana 3. Não sei se você chegou a assistir. Mas ela é a fórmula do sorvetão. Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês, ó. Deixa eu escrever aqui. Ó, S igual a S0 mais V0T mais meio, né? 1/2 de AT quadrado. Ó, que é o que a gente chama de sorvetão. Tá bom, Daniel? Ok. Sorvetão só porque ela é mais compridinha, tá? Hum, E aí a gente pode usar ela no movimento uniformemente variado, né? Tanto quanto nos lançamentos.
queda livre, lançamento vertical, horizontal, oblíquo, tá? E Tá bom. aí o S é a posição, o V é a velocidade, o A é a aceleração e o T é o tempo, tá bom? Esse não seria o espaço que ele tipo, percorre? Isso. O S é o espaço. Só que como a gente está trabalhando com queda livre, né? A gente está trabalhando com algo que vai se deslocar na vertical, entendeu? E aí, como não faz muito Uhum. sentido a gente usar só o S. Eu poderia usar o S também tranquilamente, tá? Mas a gente usa H para você saber que ele está se deslocando em relação à altura. Como se fosse um prédio mesmo, sabe? Ele vai estar deslocando em Ok, relação aos andares. certo. Obrigado. Imagina. Perfeito. E aí, avançando, a gente tem aqui uma questão de 2018, tá bom? Que fala o seguinte, ó. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Que foi o que eu falei para vocês, lembra? O que impede esses corpos de caírem juntos é a resistência do ar, ok? Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 quilos e uma pena de 30 gramas. Logicamente, aqui, pessoal, só da gente conseguir analisar, a gente já está vendo que o martelo ele tem uma massa maior que a pena, né? Poxa, um tem 1.000 gramas, 1.320 gramas, e a outra tem 30 gramas. Então ele fala, durante a queda no vácuo, o que esses corpos vão apresentar iguais? Inércias, impulsos, trabalhos, acelerações e energias potenciais. Então, quando esses corpos eles estão caindo na Lua, tem uma dessas variáveis que é constante. Que no caso passado, como ele estava trabalhando na Terra, quem era constante para os dois? Era a gravidade, não era? E Sim. nesse caso aqui, a mesma coisa. E qual opção que fala que é a gravidade? Que vocês acham? Eu acho que é a D. AD. A D. Ah, que excelente, né, galera? Perfeito. Elas possuem as mesmas acelerações. Então, fiquem atentos que no Enem não é só conta, né? Física, eu não preciso fazer só conta. Se eu conseguir entender o que está passando por detrás da teoria, a gente desmembra aí todo o exercício tranquilamente, tá bom? Então, o que eles possuem em comum são as acelerações. Então, essa aí que tá fácil, o pessoal gabaritou, né? Tranquilo. Vamos para uma questão recente deste ano, hein? Enem deste ano. Olha que legal. E esse aqui eu também acho que vocês vão gostar bastante, porque é o que trata a nossa realidade, né? Principalmente a de vocês. Nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio. Pessoal, quem nunca viu essa cena em desenho animado? Fala para mim. Ou todo mundo já viu? Eu acho que todo mundo já Sim. viu. Em Pica-Pau, Ah, Pernalonga tem um monte. perfeito, Rayane, perfeito. E aí a gente fica inconformado, né? Fala, meu, ele só percebe que ele caiu depois que ele olhou para o chão. Como é que ele não cai antes, né? E aí ele fala, ó, e só quando percebe que não há nada sob os seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante v0 sobre uma superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Então aqui, ó, eu trouxe um gifzinho aqui, ó, para quem não tinha visto, né? Ele vem correndo, aqui é o Papaléguas, né? O coiote vem correndo, aí ele percebe que está caindo e aí cai. Ele quer provar que isso está errado, né? Não vai acontecer muito bem isso. Então, o que que ele faz? Ele pega uma bolinha e arremessa de uma mesa. E aí ele quer saber qual que é a alternativa correta, né? O que que ele vai mostrar para a gente aqui que vai ser a opção correta?
A opção A é o que ele está falando, né? Ele vai continuar andando e aí ele cai. A letra C, ele não pode, né? Imagina, ele já saiu e já cai, né? Ele já vinha com uma certa velocidade. Aí a gente tem a letra B, a letra D e a letra E. O que vocês acham, pessoal, entre essas três Eu, alternativas? eu acho que é letra Ah, D. Letra D? Hum, D Alguém também. falou. Ah, todo mundo falou D? Acho que sim, né? Então, eu não coloquei aqui a resposta, mas, gente, é a letra D. Certíssimo, certíssimos. Ele continua com uma certa velocidade aqui, né? Que ele já vinha andando na mesa, e aí ele decide cair. Então, olha, gente, questão fresquíssima, né? E de dificuldade razoável, né? Razoável. E aí, se você não conhecer um pouquinho, né? Você acaba ficando para trás. Mas agora que vocês já estão craques, vocês irão gabaritar essa questão. mas Muito bem. essa questão nem precisaria saber muito. É só lembrar de quando brincava de carrinho da Hot Wheels. Você jogava o carrinho assim, ele já ia caindo. Boa, boa, exemplo prático, perfeito, perfeito, perfeito. Mas aí que tá, né? Se a gente não interpretar muito bem o enunciado, a gente fica para trás, né? Professor, eu fui fazer o Oi. Enem desse ano, né? É, E quando eu cheguei nessa questão aí, eu não tava entendendo porque tava todo mundo jogando garrafa no chão. Todo mundo da sala você jogando tá garrafa. brincando? Eu não tô brincando, todo mundo jogando garrafa. E Não aí depois eu fui, acredito. tipo, sim, depois eu fui até, tipo, perguntei pra uma colega que ela foi fazer em outra sala. Ela falou Aham. assim: ah, eu joguei minha garrafa, assim, só pra saber, pra ter certeza. Eu espero que pelo menos tenham marcado a certa, né? Porque pensou, Eu você acho faz que a tudo maioria isso. marcou. Ah, que Não bom, é né? Porque imagina, você possível. faz tudo isso e aí chega lá e marca a alternativa errada, né? O que pode acontecer é a pessoa lembrar do desenho animado e associar a letra A. E aí faz igual a letra A. Mas, né, igual vocês falaram, né, se eu jogar uma garrafinha d'água, se eu jogar o carrinho do Hot Wheels, uma bolinha, né, a gente, principalmente quando a gente deixa alguma caneta também na mesa, né, que ela vem rolando e aí ela cai, né, ela não cai certinho. Tanto que quando a gente vai procurar a caneta, a gente não procura ela aqui embaixo, né, a gente já procura mais para frente porque é uma região mais para frente que ela caiu. E aí, pessoal, esse aqui fácil ou mais ou menos? Fácil. Fácil. Perfeito. Então, bora lá. Agora a gente vai trabalhar a questão de lançamento, tá, pessoal? E aí, essa questão de lançamento, eu coloquei até um gifzinho aqui para vocês verem, tá? Então, ele fala assim, nem de 2014, tá? Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, então, quando a gente fala que o lançamento ele é oblíquo, pessoal, quer dizer que ele vai arremessar esse corpo como se ele fosse chutar uma bola de futebol para alguém que está muito mais à frente, sabe? Ele vai fazer como se fosse uma curva. Ele vai jogar a bola, aí a bola vai fazer toda a curva para chegar em quem está mais à frente, né? Esse é o lançamento oblíquo. Ou quando você vai lançar um objeto para uma pessoa, quando você vai fazer um lançamento por exemplo, de um peso, ele precisa fazer necessariamente essa curva que ele está fazendo aqui, que vê no GIF, que ele vai subir e aí ele vai descer, né? Ele vai subir e ele vai descer. Esse é o lançamento oblíquo. A resultante das forças que atuam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido da força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Então, aqui, ó, quando esse corpo está no ponto mais alto da trajetória, ele quer saber o que vai acontecer com a velocidade, com a força, né? Com a força resultante. Então, será indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical. Ele é vertical para baixo, pois somente a peso está presente durante o movimento. É horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento. É inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante.
ou inclinado para baixo no sentido do movimento, pois aponto para o objeto, onde o objeto cairá. Então, vamos lembrar da semana passada, do vetor. Vocês lembram o que era um vetor mesmo? Ai, não. Então, vamos dar uma forcinha aí. O vetor Eu é um sei que eu vi, segmento mas de eu não reta. lembro. O vetor é um segmento de reta que tem uma intensidade, que é o tamanho, tem uma direção, que aí vai ser vertical, horizontal, diagonal, e tem o sentido, que é para onde ele aponta, né? Então, o vetor precisa ter essas três características: intensidade, direção e sentido. E é isso que ele quer saber. Ele quer saber quais são as forças que vão atuar nesse corpo quando ele estiver no ponto mais alto. Eu acho que alguém ia perguntar alguma coisa, né? E eu cortei. Ou não? Não? Tudo tranquilo? Eu acho que não. Ah, então tá bom. E aí, o que vocês acham, pessoal? O que vocês acham que vai ser a opção mais coerente para explicar a velocidade no ponto mais alto? Lembra que no ponto mais alto dessa trajetória, pessoal, ele vai começar a trocar, né, a direção da velocidade, né? Porque o que acontece? A velocidade aqui do eixo Y, ela está diminuindo, né? Porque ela está subindo, ela vai diminuindo. E aí, quando o VY chega no ponto mais alto, ela fica zero, porque é aí que ele começa a cair. Então, ele está subindo, quando ele chega no ponto mais alto, ele desce. Ok? Então, ele sobe, chega no ponto mais alto, aqui, ó, ele sobe, chega no ponto mais alto e desce. E aí ele pergunta, qual que vai ser a força resultante no ponto mais alto? Vocês têm algum palpite? Aí ele tira o ar, no caso, né? Tira a gravidade que puxaria. Não, a gravidade permanece. A Hum. gravidade Eu tirei permanece. a Ele só inércia tirou, do ar. ele só tirou a resistência do ar, mas a gravidade permanece. Uhum. E aí, o que vocês acham? Essa eu tô entre a B e a E. A, B e a E. Boa, boa, boa. Então tá certo. Tá certa. 50% aí de chance de acertar. B ou E. Já é algo Já é perfeito. algo muito bom. Só falta escolher entre a certa e a errada, a escolha errada, né? É sempre eu em história, gente. Eu fico entre Acho duas que e é. seleciono a história. Ah, foi mal. Você... Não, imagina qual foi que você falou que é a certa. Tava entre qual mesmo? B e E? É entre a B e a E. Eu acho que é a Eu B. acho que é a E. Eita, que temos uma divisão de time aqui. Mano, do jeito que eu sou, com certeza eu vou errar. Ah, eu já desisti. Essa aí então deve ser a E. É a B, certeza. É a B, Qual é? certeza. É a B. É a B, muito Tá bem. vendo? É a Ah, B. mano, sabia. A primeira difícil que eu acertei hoje. Isso. Então ele fala aqui, né, que é vertical e para baixo. Por quê? Porque a única força ali que vai estar presente naquele momento é a força-peso. Inclusive, pessoal, a única força presente durante todo o movimento desse corpo é só a peso. É só a peso. Ah, então é só a peso que atua assim. Por isso que esse corpo ele sobe, né? Ele tenta escapar, mas ele volta. Igual, vocês já conseguiram jogar um objeto que saiu da órbita terrestre? Eu jogo todo dia de manhã, mano. Eu acordo e jogo assim, ó, sério. Não tem como, né? Se liga que é o Thor, ninguém consegue jogar um corpo para sair da órbita terrestre, né? Então a gente sobe, ele sobe e aí ele desce. Aí tem aqueles famosos ditados, né? Que vocês já devem ter ouvido, né? Tudo que sobe desce, não gospe para cima que cai na cara. E de certa forma ali, né, pessoal, tá certo. Né? Então esse objeto ele vai subir, vai atingir a velocidade zero e aí ele cai. Por quê? Porque a peso que atuou sobre ele é vertical para baixo. Tá bom? E isso lembrando que é um lançamento oblíquo, que é esse lançamento que faz essa parabolazinha, tá bom? Então a letra certa é a letra B. Muito bem. Continuando aqui, agora a gente tem uma continha, não tem como a gente ficar livre dela, né? E aí, opa, vamos ler o enunciado.
Um aluno do Cefet, em uma partida de futebol, lança uma bola para cima, numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que a velocidade na altura máxima é de 20, podemos afirmar que a velocidade do lançamento da bola em metros por segundo é? Então, o que ele fez? Ele pegou a bola, imagina que ele está, por exemplo, na parte de trás do campo de futebol e ele precisa jogar essa bola lá para o atacante, que está na outra parte do campo. Ele vai fazer o quê? Ele vai chutar essa bola, é igual quando o goleiro vai chutar, né? Ele chuta a bola, faz essa parábola e aí cai de novo no campo, né? E o que acontece? Quando ele faz essa trajetória da parábola, ele tem algumas posições específicas na trajetória dele. E o que acontece? Se vocês, né, não sei se vocês conseguiram assistir, mas a gente tem aí a, a aula da semana 3, ele fala que a gente tem que decompor essa velocidade em duas direções, tanto Vx quanto Vy. Por quê? Porque como ele vai se deslocar aí na diagonal, a gente tem essa decomposição, tanto do Vx quanto do Vy. Ah, William, mas e como é que eu decomponho Vx e Vy? Eu decomponho usando as seguintes fórmulas. Ó. O Vx é Vx igual a V0 vezes cosseno de alfa. E o Vy é Vy igual a V0 vezes seno de alfa. Tá? Esse alfa é esse próprio ângulo que ele já falou aqui com a horizontal, que é 60. Ah, professor, e se ele tivesse dado esse ângulo com a vertical? Aí eu precisaria fazer o seu complemento, que seria aí 90 menos o ângulo. Por exemplo, se ele falasse que era 60 com a vertical, eu usaria 90 menos 60, que daria 30. Então, prestem atenção bastante se é com a horizontal. Geralmente já é com a horizontal, mas se não for, vocês arrancam de 90, tá? Façam 90 menos esse valor, tá bom? E aí, eu tenho que lembrar o seguinte, que no ponto mais alto, no ponto lá no topo que o objeto não consegue mais subir, ele já está no máximo, ele não consegue mais descer, ele só tem Vx. Por quê? Por que ele só tem Vx? Porque se tivesse Vy, ele ia continuar subindo. Então ele sobe até um determinado ponto, para ali, né? Para de subir, mas aí ele começa a efetuar a descida. E aí o que acontece? Como a gente sabe que no ponto mais alto só tem Vx, aqui ó, tem até o gráficozinho para a gente ver. Ó. Ele sai aqui do campo de futebol, tem Vx, tem Vy. Aqui está a resultante. Ao longo de toda a trajetória. No ponto mais alto, ó, percebam que o Vy é zero. Ele só tem Vx. Por que Vx, professor? Porque Vx ela é constante ao longo de todo o movimento. Ele é um movimento uniforme, enquanto que o Vy é uniformemente variado. E aí, como eu já tenho a fórmula do Vx, é só eu substituir aqui. Então, o Vx vale 20. O V0 eu não tenho, que é o que ele quer saber, qual que é a velocidade de lançamento, e cosseno de 60. E aí, não sei se vocês lembram da nossa tabelinha, mas a gente tem a tabelinha dos senos e dos cossenos, lembram? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Não vou cantar aqui porque eu sou péssimo, né? Mais fácil de vocês me chutarem aqui da aula, falar, pelo amor de Deus. Ai, meu ouvido. E aí o cosseno de 60 é meio, né? É 1 sobre 2. É só eu substituir, então, o cosseno de 60 por 1 sobre 2. Então, fica 20 igual a V0 vezes meio. Como o 2, como o meio que está multiplicando o V0 aqui, né? O 2 está dividindo, ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa, que é multiplicando. Então, vai ficar V0 igual a 20 vezes 2, que é 40. Ou seja, dando a alternativa E. E aí, gente? Dúvidas até aqui? Dúvidas nesse exercício? Ou não? Geralmente, tipo, na prova, eles passam por seno ou não? Tipo, eles só dão um ângulo. Geralmente não. Se for esses ângulos principais, né, que é o de 30, 45 e 60, não.
Agora, se for um ângulo diferente, aí eles passam, tá? Ok. Tá bom? E aí, você Eu lembra vou ter que todos os decorar. ângulos ou não? Não. Não? Depois eu pesquiso. Qualquer coisa. Ah, perfeito. Não, provavelmente vocês vão ver isso também em matemática mais para frente, mas é justamente isso mesmo. É, esses ângulos da tabelinha fundamental vocês precisam saber. Mas aí você lembra da musiquinha que é fácil. Eu não vou cantar aqui porque senão vai ser a perdição. Se alguém quiser cantar também eu deixo, não tem problema. Mas eu duvido que alguém vai querer cantar. Eu até cantaria, mas melhor não também. Vocês vão me expulsar da sala. Estamos no mesmo time, Ryan, no mesmo time. Boa. Lembrando que esses slides eu coloco para vocês na pastinha, tá? Aí vocês podem acessar ele quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Posso avançar? Pode passar sim, Analise. professor. Analise, depois eu canto para você, mas você vai ver, você só não pode me bater depois, que se me bater, não pode, eu deixo para a prof de matemática. É o dia que ela for falar isso, vocês falam para ela. Pro, canta a musiquinha. Se ela estiver vendo aí, pro, canta a musiquinha para eles. Então vamos lá. Agora a gente parte, pessoal, para a semana 4, que é a parte de movimento circular e uniforme. Se a gente pensar no movimento circular e uniforme, ele vai diferenciar do movimento retilíneo quando a gente fala que ele não é mais uma linha reta, e sim uma circunferência. Então, quando eu falo em movimento circular, eu posso pensar no seguinte: na hélice de um ventilador, na roda de uma moto, na roda de um carro, nas rodas da bicicleta, né? Eu posso pensar no peão, numa polia, numa engrenagem. Eu posso pensar basicamente também aqui no movimento de rotação, de translação, tá bom? Então, se a gente parar para pensar, olha quantos movimentos circulares a gente tem no nosso cotidiano. Então não é só, eu vou estudar movimento circular porque é isso, porque ele está super presente no nosso cotidiano, né? Então, você vai andar de bicicleta, vai andar de carro, ônibus, moto, você tem o ventilador, você tem a hélice de um helicóptero, a turbina de um avião, né? Tudo isso é com base no movimento circular. E qual que é a diferença do movimento circular, né, professor? É que ele vai ter um começo, certo? Ele vai começar numa certa posição da circunferência, mas ele vai continuar sempre na mesma trajetória. Então, basicamente é o seguinte: se eu sei que ele está executando um movimento na trajetória circular, eu vou basicamente saber onde ele está, né? Então, eu sei exatamente onde ele vai estar ali na minha circunferência, sabendo a velocidade. É igual aquelas rodas que o pessoal põe para os ratinhos, tem até pista, às vezes, circular, né, em parques para a gente poder correr, e até algumas provas, né, que o pessoal já faz ela em circular, porque ela já sabe qual que é o comprimento, né, daquela circunferência. E aí isso, né, tá lascado, tem um monte aqui para a gente no nosso cotidiano. A Rayane colocou o pessoal cantando aí. Boa. Então vamos lá. Enem 2019, também pertinho, né? Ó. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Essa matéria parece muito, né, uma que a gente viu agora, né? Vocês chegaram a ver a notícia do foguete chinês, pessoal? Ou vocês não acompanharam? Eu fiquei sabendo, mas eu não acompanhei tanto. Não acompanhou tanto? Inclusive, tinha algumas cidades aqui no Brasil que até chegou a ver esse foguete caindo, né? Que eram os restos, né? E aí, olha, foi em 78 e em 2021 acontece a mesma coisa, né? Então, só mudou aí o ano. E aí ele fala, ó, quem estava acima da cidade do Rio de Janeiro conseguiu ver. Por quê? Ele passou em cima da cidade do Rio de Janeiro e caiu no Oceano Atlântico.
Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Então, como esses destroços eles estavam tão rápidos, eles chegavam a atritar com a atmosfera e acabaram pegando fogo. E é por isso, pessoal, que a gente também tem que agradecer a atmosfera novamente, né? Não sei se vocês já perceberam a Lua, mas a Lua é inteirinha cheia de cratera. Por quê? Porque não tem uma atmosfera, não tem quem vá proteger eles. Aqui a gente tem a atmosfera, então se vier um objeto aí estranho, ela vai segurar para que ele, né, não caia em cima de nós e assim por diante. Lógico, né? Se a gente pensar na probabilidade, é muito mais fácil ele cair em cima do oceano. Mas, né? Não queremos que ele caia em cima de ninguém, pelo amor de Deus, né? Aí ele fala assim: mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Então ele ia cair exatamente em cima da cidade do Rio de Janeiro. Aí aqui ele coloca para gente o mapa. Então aqui a cidade do Rio de Janeiro e a Terra está girando aqui neste sentido, tá bom? Aí ele fala assim: de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação ao ponto de reentrada era igual à da Terra no mesmo sentido, superior à da Terra e no mesmo sentido, inferior à da Terra e no sentido oposto, igual à da Terra e no sentido oposto, superior à da Terra e no sentido oposto. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que é a velocidade angular? A velocidade angular é a velocidade em relação ao ângulo, né? Então, ela fala para a gente em relação ao ângulo, o ângulo que ela vai estar andando. Nesse caso aqui, se vocês olharem, vai ser o ângulo da Terra, né? E aí, como ele passou em cima do rio e caiu no Oceano Atlântico, ó, o que vocês acham? Que está no mesmo sentido ou no sentido oposto? Só de observar a figura. O que vocês acham? Professor, qual foi a pergunta? Desculpa, é que acho que para mim falhou. Travou? A velocidade angular vai ser no mesmo sentido ou no sentido oposto? Sentido oposto. Ó, mas olha aqui está o Rio de Janeiro. Aqui está o Oceano Atlântico. A Terra gira nesse sentido, tá vendo? Ele tá vendo aqui, ó, ele vai aqui da América do Norte em relação para cá, para a Europa. Então ele passou pelo Rio de Janeiro e caiu no Oceano Atlântico, tá vendo? Que é o mesmo sentido de rotação da Terra, tá vendo? Não sei se dá para vocês entenderem isso tridimensionalmente falando, né? Então vocês acham que está no mesmo sentido ou no sentido oposto? No mesmo sentido. Está no mesmo sentido. Perfeito. E a questão é, ele apresenta a velocidade igual, superior ou inferior? O que vocês Superior, como acham? ele tá fazendo. Superior. Superior, porque ele passa em cima do rio e cai no Oceano Atlântico. Então, Sim, perfeito. Então, é superior à Terra e no mesmo sentido. E aí, gente, o que vocês acharam? Tranquilo? essa foi fácil até. Fácil? Ótimo. Tô gostando, né? Vocês estão falando que tudo tá fácil? Tá ótimo, então. E aí a gente tem a questão aqui, ó, de 2016. Essa aqui já é um pouquinho mais... é um pouquinho mais para frente. Então, ele fala assim, ó. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como as do relógio. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoalheiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, esse motor é ligado a um eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é 18 RPM. Esse 18 RPM são 18 rotações por minuto. E o número de dentes da engrenagem está apresentado no quadro. Então, a gente tem aqui, ó, o motor ligado a esse eixo, que está associado à engrenagem A, que está em contato com a engrenagem B,
e aí a engrenagem C está no mesmo eixo que a B, ó, só que ela é menorzinha, e ela está em contato com a engrenagem D. E essa engrenagem D é o que faz o ponteiro girar, tá bom? E aí no relógio analógico de ponteiro, a gente tem 3 ponteiros, os dos segundos, os dos minutos e os das horas, tá? O do segundo dá uma volta em torno dele em 60 segundos, o do minuto faz em 60 minutos, né, que é 1 hora, e o das horas, sempre que eu pergunto para os meus alunos, eu falo, pessoal, e o ponteiro das horas? É o pessoal, 24. Não, gente, o relógio de ponteiro só tem 12 horas, né? Então, ele só faz aí o período de 12 horas. Então, o ponteiro das horas dá 2 voltas em um dia, né, que é 24 horas. E aí ele fala o seguinte, a engrenagem A tem 24 dentes, a engrenagem B, 72, a C, 36 e a D, 108. O que a gente precisa saber? Que como esse sistema de engrenagem está inteirinho atrelado, eles apresentam a mesma velocidade, tá? Por quê? Porque, ó, olha aqui a engrenagem A, ela está exatamente em contato com a engrenagem B. Então, não tem como a engrenagem A girar mais rápido que a B. Elas estão em contato, elas estão atreladas. Então, conforme a A vai girando, a B gira com a mesma velocidade, tá? E a fórmula dessa velocidade é 2π RF. Velocidade é igual a 2π RF. Então, eu tenho 2π RAFA, que é a velocidade da engrenagem A, que está aqui, a primeirinha. 2π RBFB, que é a segunda que está aqui. Como eu tenho 2π dos dois lados, a gente pode cortar, ó. Corta, corta. O raio da A é 24, ó, que eu posso atrelar aqui a quantidade de dentes. E ele gira 18 RPM, ó, 18 RPM. A B, 72 FB. Aí eu faço 24 vezes 18, que dá 432, dividido pelo 72 que está aqui multiplicando. Aí eu obtenho 6. Agora que eu já sei qual que é o eixo de rotação da B e da C, eu posso igualar a KD, que elas estão em contato. Professor, eu poderia igualar a D com a A? Não, elas não estão em contato. Poderia igualar a C, né? Sei lá, K, de certa forma sim, porque a C, né, é a mesma coisa que a A. Então prestem atenção sempre ao desenho, porque senão vocês acabam sendo pegos aqui pelo desenho, tá? Aí eu igualo a C com a D, já que eles estão em contato aqui. E aí o raio da C é 36, o FC é 6, que eu fiz aqui. O raio da D é 108 vezes FD. Aí eu faço 36 vezes 6, 216, dividido pelo 108. E aí eu obtenho 2 RPM. Lembrando que, pessoal, RPM é rotações por minuto. Então, rotações por minuto quer dizer que ele vai fazer uma rotação diferente de quem faz em Hertz. Então, se eu tenho, né, uma rotações por minuto, eu consigo relacionar ela com Hertz, porque uma é por minuto e outra é por segundo. Tudo bem, galerinha? Até aqui? Tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo mesmo? Sim. Então, tá bom. Então, acho que dá tempo da gente fazer mais um. Vamos lá. Essa daqui é tranquila, ó. Eu adoro ela. Um professor utiliza uma história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Então, percebam que ele está falando que o corpo tem velocidade constante, tá, pessoal? Se ele tem velocidade constante, eu posso falar que ele não tem aceleração, certo? Porque se a velocidade está constante, ele não tem a aceleração é nula. Então aqui aparece a Mônica atacando o coelhinho em cima do Cebolinha, né? Zoom! Aí ele desvia do coelhinho, a Mônica fica, Aí ele, errou. Então ela errou. Aí o coelhinho dá a volta em torno da Terra aqui, passa pela Mônica de novo, ela fica, opa, zoom, e pei, acertou o Cebolinha. Ela, acertou você.
Aí a pergunta é: desprezando as forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é nulo, paralelo à velocidade linear no mesmo sentido, paralelo à velocidade linear e no sentido oposto, perpendicular à velocidade linear e dirigido pelo centro da Terra, e perpendicular à velocidade linear e dirigido para fora da Terra. O que vocês acham nesse exercício, pessoal? Eu tô Pergunta que entre não a quer C calar. e a D. A C e a D? Sim. Ah, Quem mais? Eu dei uma dica, hein? No começo do exercício eu dei uma dica, hein? ah, A? Por que A? Lembra que eu falei para vocês? Se esse corpo ele está se movimentando com velocidade constante, ele não tem a aceleração nesse caso, lembra? E o que ele quer saber aqui, ó, qual que é o vetor aceleração tangencial? Nulo, porque não tem, né? A velocidade. Oi? Entendi. Entendeu? Então, olha aí a gente vê esse bando de alternativa, a gente fica até confuso, né? Fala, meu Deus, quanta alternativa, será que é isso mesmo? É nulo. Nulo, 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 nulo. Tranquilo, pessoal? Há alguma sim, dúvida? Sim. não. Não? Ah, então tranquilo, acho que a gente está no horário certinho, né? É. Eu vou deixar essa apresentação para vocês na pastinha, tá? Fiquem firmes, fortes, estudando. Tragam dúvidas, estarei aqui prontamente disponível para respondê-las. E encontro vocês aí na outra semana, né? Estudem com todas as energias e usem a nossa hashtag.